Neste vídeo faremos um balanço do conflito entre a Índia e o Paquistão. Seja bem-vindo, com o objetivo de entender quem realmente venceu o confronto no terreno. Mas também precisamos analisar a guerra de narrativas, pois fomos inundados de desinformação por ambos os lados, tendo até uma vítima colateral. O Rafale e outras tecnologias francesas de defesa foram alvo de ataques coordenados da China, Rússia e Estados Unidos. Também revelarei documentos internos do Exército que consegui recuperar, que nos permitirão entender melhor a situação. E entender qual lado da guerra teve mais baixas? Mas também por que e como um Rafale foi perdido e como esse evento foi amplificado. Antes de continuar, uma palavrinha do nosso parceiro, graças ao qual podemos fazer esses vídeos, e o nosso parceiro de hoje é o Kony. Você gostaria de ser vigiado? Você gostaria que empresas ou governos soubessem tudo sobre você, sua renda, saúde, alimentação, amigos, aniversários, as marcas que usa e os filmes que assiste? Não gostamos disso, mas aceitamos diariamente com os chamados corretores de dados. São empresas que coletam informações sobre nós de maneira legal, geralmente monitorando nossa navegação e hábitos nas redes sociais, às vezes até registrando informações sem nosso conhecimento através do celular que sempre nos acompanha. Eles podem até explorar vazamentos de bancos de dados contra nós. Todas essas informações serão usadas para vendê-las, por exemplo, para alterar o preço dos nossos seguros, a taxa de juros dos empréstimos e os preços de produtos e serviços, que vamos buscar na internet, mas também vendendo nossas informações para vendedores. O assédio telefônico e os anúncios invasivos são causados por diversos atravessadores. Mas você pode fazer com que eles esqueçam de você usando um Kony. Desde meu cadastro há 2 anos, eles me removeram de mais de 200 bancos de dados, pois a lei nos permite desaparecer desses registros. Simplesmente não aplicamos isso porque não sabemos em quais bancos de dados está registrado. É um trabalho em tempo integral que teria tomado dezenas de horas. Siga o link no comentário deste vídeo incognicom/Titelman, aproveite o super desconto e recupere sua liberdade. Você nunca deveria ter perdido ela. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Para compreender o problema, é necessário primeiro avaliar a Operação Sindoor, originalmente conduzida pela Índia, contra 2 grupos terroristas no Paquistão que já realizaram atentados na Índia anteriormente. Já vejo pessoas afirmando nos comentários que isso é falso. O ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf admitiu que a inteligência do seu país apoiou terroristas atuando na Índia, como o Kashmir e Taiba, responsáveis pelos atentados de Bombaim em 2008. Uma ramificação desses grupos reivindicou os ataques contra turistas na Caxemira, que deixaram 26 mortos em 22 de abril. E o que provocou essa resposta da Índia? A Índia iniciou bombardeios no Paquistão contra locais terroristas. Quando falamos de 2 países com armas nucleares para evitar escalada, a Índia teria avisado diretamente o Paquistão sobre as operações que estavam por vir. Li isso diretamente em documentos internos do Ministério das Forças Armadas. Isso foi repercutido pela imprensa indiana, com políticos confirmando esse elemento crucial. Repito essa informação. O exército indiano preparou uma campanha de bombardeio direcionada a locais bem identificados, bem definidos, e avisou o país que iria sofrer esses ataques para que este não pensasse que era um ataque dirigido contra ele. De fato, a Índia proibirá ambas as opções, que normalmente são aplicadas em situações assim. Ou seja, ela não irá adentrar o espaço aéreo paquistanês em baixa altitude para realizar uma operação discreta. Ao mesmo tempo, ela evitará atacar infraestruturas militares paquistanesas para prevenir escaladas. Então vamos ressaltar que foi, no mínimo, uma aposta ousada por parte da Índia, já que, obviamente, eles esperam que o Paquistão os deixe conduzir suas operações sem interferir, mesmo estando falando de realizar operações de bombardeio em seu território. Na noite de 6 para 7 de maio, os indianos decolam de 60 a 70 aviões, principalmente Rafales encarregados dos bombardeios, e o Sukhoi 30, garantindo a proteção aérea com alguns Mikoyan Gurevich 29 recuados dando suporte. O Paquistão organizou uma emboscada contra a aviação indiana, posicionando sua defesa aérea na fronteira e decolando cerca de 40 caças. Principalmente os J-10C chineses e o JF-17 sino-paquistanês, mas também possivelmente alguns F-16. E tudo isso é coordenado pelo avião radar Saab 2000, que ele também possui há alguns anos. E tudo isso leva ao maior confronto RR da história moderna, do qual só se pode tirar uma lição: a Índia teria perdido pelo menos um Rafale. Na verdade, cada lado faz seus próprios anúncios. O Paquistão afirma ter abatido 6 caças indianos, incluindo 3 Rafales. A Índia, por sua vez, reconhece que é normal perder aviões em missões tão arriscadas. Mesmo sem divulgar números, não há elementos que permitam afirmar que mais de um avião foi destruído até o momento. Sabe-se que pelo menos um Rafale foi abatido.
Isso é ainda mais complicado devido ao compartilhamento de muitas imagens de arquivo ou geradas por inteligência artificial. O Paquistão chegou a divulgar imagens de videogame em seus canais oficiais para tentar comprovar suas perdas. Tudo isso torna extremamente complexa a análise das informações coletáveis em fontes abertas. O que sabemos concretamente é que a Índia pode provar o ataque bem-sucedido a 9 alvos que ela queria atingir na primeira noite, utilizando principalmente mísseis Scalp e bombas guiadas Hammer fornecidas pela França e lançadas pelo Rafale, assim como bombas Spice lançadas pelos Sukhoi 30. De fato, todas as infraestruturas visadas foram comprovadamente destruídas. E o Paquistão afirmará que os locais atacados não eram terroristas. A Índia matou 13 civis, incluindo 2 crianças, na mesquita de Bahawalpur, mas a narrativa paquistanesa logo desmoronará. Primeiro, não se trata de uma simples mesquita, mas de um verdadeiro complexo. Imagens de satélite compartilhadas mostram que o local dobrou de tamanho desde 2022, com a instalação de infraestruturas militares, incluindo postos de guarda. Eles também vão lembrar que são documentos fundiários paquistaneses que provam que o terreno foi adquirido pela família dos terroristas. O local é administrado diretamente pelo sobrinho do fundador do grupo terrorista, Jaish-e-Mohammed. Registros comprovam que o local apoia ideologia jihadista que defende a conquista da Índia, com presença regular da família do fundador do grupo. Então é difícil mesmo fingir que era só uma mesquita, com apenas civis passando por ali que foram mortos. Mas o maior erro de comunicação do Paquistão é que o chefe do grupo terrorista confirmou ele mesmo que cerca de 10 membros da sua família, membros do grupo, foram mortos no ataque. Isso confirma a eficácia da mira? Além disso, eles realizaram um funeral no estádio da cidade, na presença de terroristas reconhecidos, e principalmente com oficiais paquistaneses. Tudo isso com a bandeira do país sobre os caixões. Então tudo isso, obviamente, torna difícil sustentar a tese de que era apenas isso. Não são terroristas, apenas pessoas que estavam passando por ali ou frequentando uma mesquita. E o fato de fingir que não há terroristas no Paquistão, nem ligação entre os poderes públicos e os grupos terroristas, ao mesmo tempo em que organizam esse enterro com autoridades, obviamente, isso não faz sentido. Nesse ponto, a Índia pode se satisfazer com os resultados obtidos mesmo com as vítimas civis colaterais. Mas quando o Ministério da Defesa paquistanês foi questionado diante da Assembleia Nacional para saber as razões da ineficácia de sua defesa aérea, ele disse que a defesa aérea não atirou para não revelar sua posição. Então isso é absolutamente grotesco, obviamente, como desculpa, mas, portanto, em termos de direcionamento, de qualquer forma, a narrativa paquistanesa está completamente desmoralizada. No campo aéreo, agora, o Paquistão afirma ter abatido 5 ou até 6 aviões indianos, mas em terra só foi possível provar que 3 locais tiveram destroços encontrados. O primeiro fica em Pampor, onde as imagens acabaram mostrando que eram apenas tanques descartáveis, como os do Mirage 2000 ou do Rafale. Eles podem descartá-los quando estão vazios, após o término da missão. E o objetivo é ganhar em manobrabilidade. Então, encontrar esses destroços no chão não significa que houve um acidente de avião. E então restam 2 imagens, um pedaço do motor do Rafale e um destroço com um míssil Mica francês preso à sua asa. Não sabemos a distância entre as 2 imagens, que podem corresponder a 1 ou 2 aviões. Com destroços identificados de um Rafale, pode-se confirmar que ao menos um Rafale foi abatido. Recomendo que assistam ao vídeo anterior que fiz no canal para ver algumas análises dessa peça. Mas de qualquer forma temos pelo menos 1, talvez 2 aviões que teriam sido abatidos pelos paquistaneses. Então, após essa primeira noite de confronto, o Paquistão vai organizar realmente uma excelente coletiva de imprensa com gravações de áudio. Trocas entre os pilotos indianos reforçam a credibilidade de suas declarações. Eles afirmam que as contramedidas do Rafale não conseguiram neutralizar o míssil chinês PL-15 lançado pelos caças Jo-10. Porém, alguns exemplares desse famoso míssil PL-15 foram encontrados completamente intactos. O que significa que os aviões visados conseguiram se defender ou até mesmo fazer o míssil falhar, prestes a desativar o sistema de autodestruição deles. Por sua vez, os indianos organizam uma coletiva de imprensa. Eles apresentam, em particular, destroços de um Mirage, pois os paquistaneses operam Mirage 3 e 5. As imagens parecem inéditas, confirmando que houve troca de tiros e destruição de ambos os lados. Mesmo que não haja absolutamente nenhuma prova, nenhum elemento que possa acreditar essa tese de uma perda do lado do Paquistão, fora as imagens oficiais indianas, ainda há militantes indianos que também vão produzir um vídeo criado por inteligência artificial,
O general anuncia a perda de 2 JF-17, aqui você vê o vídeo manipulado e o original. Isso explica os balanços exagerados de ambos os lados. Essas informações e imagens falsas também foram reproduzidas na imprensa oficial. Após a primeira troca de tiros aéreos, houve várias campanhas de disparos de artilharia e de drones kamikaze. O Paquistão teria lançado de 300 a 400 drones em 36 locais indianos em 8 de maio. São drones turcos Azizgard-Zangar. O número provavelmente está superestimado em relação aos destroços encontrados e danos observados no solo. Enquanto isso, do lado deles, os indianos lançam drones israelenses AROP e poloneses WARMATE, mas por 2 dias veremos principalmente trocas de drones, com acusações cruzadas de escalada e de apresentação de destroços, sem realmente haver danos comprovados importantes no solo. Mas é no dia 10 de maio que a tensão vai realmente aumentar, quando a Índia acusa o Paquistão de lançar mísseis balísticos fatais. Há até destroços encontrados e esse ataque provocará oficialmente o retorno da Força Aérea Indiana, desta vez com mísseis Scalp lançados pelos Rafales e também BrahMos, desenvolvidos pela Índia e Rússia, lançados a partir dos caças Sukhoi 30. Então, o chefe do Estado-Maior do Exército Indiano, ele afirma, aliás, no dia 31 de maio, que conseguiram entender o erro tático que cometeram e que levou à perda de pelo menos um avião na primeira noite de ataque. E que conseguiram remediar isso, corrigir e então relançar a operação fazendo todos os seus aviões voarem novamente, e isso para conduzir esses ataques de longa distância. Então agora eles realmente relançam uma campanha aérea que é muito mais ambiciosa, com o retorno dos caças e uma mira que é mais ampla, ou seja, em todo o Paquistão, e contra alvos militares que são muito melhor defendidos, obviamente, do que simples instalações terroristas como as que tinham sido visadas na primeira fase. De acordo com informações de fontes abertas, inteligência de fontes abertas, podemos comprovar que pelo menos 1 dúzia de locais serão atingidos. Provas de sucesso foram obtidas através de vídeos gravados pela população paquistanesa no solo e fotos nas bases paquistanesas, como na base de Shabaz, onde o hangar dos F-16 está bastante danificado. Além disso, imagens de satélite mostram equipamentos destruídos, como o Centro de Cooperação e Coordenação de Operações. Há critérios no meio de várias pistas dos aeroportos, e há também bunkers subterrâneos que são alvos, como aqui na base de Moraid. Além das infraestruturas, há também o domínio aéreo. Os indianos afirmam ter destruído vários aviões paquistaneses, sendo o mais importante o avião radar Sistema Aerotransportado de Alerta e Controle SAB-2000. As imagens compartilhadas comprovam que o avião foi destruído. Mas também há a confirmação dessa perda por um ex-marechal do ar paquistanês, ou seja, um general de 3 estrelas. Portanto, a informação é muito confiável. Trata-se da perda de uma aeronave estratégica para o Paquistão. Esse avião detecta aeronaves inimigas e pode designar alvos para os mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, que podem ser lançados pelos F-16. E além dessas perdas de caças, há também, por exemplo, os drones Bayraktar TB, 2 paquistaneses que teriam sido destruídos. Aqui vemos a base que os abriga. Provavelmente nunca saberemos a realidade dos danos que foram causados à infraestrutura e aos aviões paquistaneses. Mas, de qualquer forma, essa segunda campanha aérea indiana não resultou em nenhuma perda de caças, e até mesmo o Paquistão não reivindica mais nenhuma destruição dos aviões que foram usados pela Índia. Tudo isso tendo consequências muito mais importantes para o Paquistão, com ataques a mais de 300 quilômetros de profundidade. E nesse caso, é mais a eficácia da defesa aérea chinesa que o Paquistão utiliza, os 89, que está sendo questionada, principalmente porque há imagens, ainda não confirmadas, que mostrariam a destruição de pelo menos um sistema quartel-general, 9. Na mesma noite, o Paquistão ataca 4 bases aéreas e um local militar indiano. Focando mais especificamente no armazenamento dos mísseis hipersônicos BrahMos lançados pelos Sukhoi 30 e um sistema de defesa antiaérea S-400 de origem russa, que os indianos adquiriram há alguns meses. Segundo eles, isso foi feito usando os mísseis de cruzeiro CM-400AKG lançados pelos JF-17 sino-paquistaneses mostrados nas imagens. Mas a maior parte desse ataque foi novamente composta por simples drones. O que se sabe hoje é que esse ataque paquistanês deveria, originalmente, ser muito mais massivo. No entanto, as bases do país foram atingidas pela Índia no exato momento em que suas aeronaves deveriam decolar, prejudicando as operações. E essa informação foi revelada diretamente pelo próprio primeiro-ministro paquistanês, o 29, em maio passado, durante a cúpula de Latim, na qual o Paquistão, o Azerbaijão e a Turquia se reuniram.
E ele até reconheceu que os sistemas de alerta paquistaneses nem sequer viram os mísseis chegando. E essa transparência é bastante surpreendente quando se considera a gravidade dessa falha. Ainda mais porque uma das bases aéreas atingidas ficava a menos de 2 quilômetros do estoque de mísseis nucleares paquistaneses. Então é realmente uma falha global, de fato, nos alvos que foram atingidos, mas também na credibilidade da dissuasão paquistanesa. Além disso, os anúncios de sucesso feitos pelo Paquistão logo se desfarão, pois o primeiro-ministro indiano foi diretamente à base visada pelos paquistaneses para posar em frente ao sistema S-400 e mostrar que ele ainda estava intacto. E quanto às infraestruturas de armazenamento dos mísseis BrahMos, não há nenhuma prova apresentada pelo Paquistão, nem em fontes abertas. Portanto, observamos que houve uma operação militar que resultou em um cessar-fogo, mas com um resultado extremamente positivo para a Índia, que atingiu muitos alvos estratégicos em grande profundidade no Paquistão, e tudo isso sofrendo poucos danos em seu próprio território, e até prova em contrário, perdendo apenas 1 ou 2 aviões. E de qualquer forma, um Rafale. E então, aliás, podemos notar que se os indianos quisessem provar que o avião BS-001, cujos destroços foram encontrados, não foi abatido, eles poderiam apenas ter tirado fotos em frente ao avião para provar sua presença no local? Se não houve fotos inicialmente, isso confirma que o avião foi de fato destruído. Para o Paquistão, o resultado é bem menos positivo. Eles perderam infraestruturas críticas, caças e seu avião radar mais estratégico. Várias de suas bases aéreas estão fora de combate. Sua defesa aérea não foi capaz de interceptar os mísseis, exceto alguns mísseis balísticos. Preço em vidas? Dos 300 quilômetros de alcance, nenhum dos disparos indianos teria atingido seu alvo. E, no entanto, o que a maioria das pessoas lembra dessa guerra é que um ou mais Rafales foram abatidos. Portanto, haverá uma guerra de comunicação para ofuscar o fraco desempenho do Paquistão, e que vai particularmente mirar a França. Primeiro pelo Rafale, mas depois, de forma mais ampla, por todo o material militar francês. Então, você conhece a narrativa que é promovida pelo Paquistão e pela China. O Rafale foi derrotado pela dupla J-10C e míssil PL-15. Nessa campanha de comunicação, eles receberão o apoio de todos os inimigos do Rafale. Eles vão afirmar, por exemplo, que a França exigiu que a Índia retirasse seus Rafale do combate após as perdas do primeiro dia. Eles espalharão boatos de que a França não permite que a Índia configure livremente o avião para adaptá-lo à situação. E, por fim, há um jornal russo amplamente repercutido depois que afirma que a Indonésia teria cancelado seu pedido de Rafale devido ao suposto mau desempenho do avião no Paquistão. Exceto que hoje, o famoso documento que eu tenho em mãos destaca, ao contrário, que o adido de defesa indiano em Paris destacou a eficácia e a relevância do equipamento francês. E não só isso. A Indonésia não cancelou seu contrato de Rafale após o ocorrido e até comprou mais caças Rafale adicionais, como fragatas, submarinos e canhões César. Isso claramente demonstra confiança no equipamento francês, contrariando a narrativa que tentaram impor. Exceto pelo Paquistão, que tenta impor sua narrativa para fingir que venceu a Índia. E da China, que por sua vez tenta mostrar sua superioridade sobre o equipamento técnico, na verdade todos os grupos vão se mobilizar. Notadamente, os iranianos tentam passar a imagem de um avião ruim, enquanto os Emirados Árabes Unidos compraram 80 aeronaves. Lembrando já que no final do ano passado, eles divulgaram um vídeo feito com inteligência artificial, um vídeo falso da Al Jazeera no qual anunciavam o cancelamento do contrato após a prisão na França do fundador do Telegram. Obviamente isso era falso, mas também os Estados Unidos da América, que impulsionaram o evento nos países onde tentam vender seus próprios aparelhos. Na Índia, o contrato Medium Multi-Role Combat Aircraft deve resultar na venda de mais de 100 aviões. E o Rafale, obviamente, está na disputa. Também se fala da Indonésia, onde os Estados Unidos da América esperavam ganhar o segundo contrato conquistado pelo Rafale, ou ainda na Colômbia, onde os Estados Unidos da América já bloquearam o fornecimento dos motores para impedir o país de escolher os caças Gripen suecos e agora tentam descredibilizar o Rafale. Então depois, obviamente, encontramos sempre a Rússia, que simplesmente tenta recuperar as posições que perdeu na Indonésia e no Egito. Os países que originalmente compraram o Sukhoi 35 cancelaram seus contratos. A partir do momento em que a Rússia não tinha mais acesso às peças de reposição fornecidas, especialmente pela França, o Sukhoi 35 não atendia mais aos padrões de qualidade desejados. Por isso, optaram por migrar para o Rafale. E depois a Índia, que ainda era o principal comprador de material exportado pela Rússia e onde eles tentam recuperar seu lugar
Mas infelizmente para os russos, já. O Sukhoi 57, os problemas do Sukhoi 57 que eu lembro a vocês. Os indianos afirmaram que o aparelho jamais atenderia às demandas da população indiana. E é por isso que eles preferiram se voltar para o Rafale. Ainda mais porque um ex-conselheiro da defesa indiana afirmou claramente que a tecnologia russa já não estava mais no nível necessário para atender às exigências da Índia. Aliás, você pode ver que os indianos não hesitam em divulgar os resultados dos treinamentos de combate aéreo, onde o Rafale vence sistematicamente o Sukhoi 30, mesmo sendo o Sukhoi 30 normalmente dedicado à defesa aérea do país. E os russos, aliás, até propuseram outra opção ao tentarem vender bombardeiros estratégicos POLF-160M para a Índia no final do ano passado. Só que a Ucrânia, por azar, atacou e danificou a fábrica 2 meses depois dessa proposta. Enfim, como vocês perceberam, não só a Índia está satisfeita com o Rafale, como também faz questão de deixar isso claro, ela reconhece que a perda inicial está realmente ligada a um erro de planejamento da parte deles e que conseguiram corrigir esse erro de uso inicial. A análise dos mísseis PL-15 chineses que foram recuperados intactos pela Índia, principalmente graças à eficácia do sistema de defesa do próprio Rafale. Isso vai permitir que a Índia reduza ainda mais a eficácia do PL-15, ainda mais porque a França e o Japão provavelmente estarão envolvidos na análise do PL-15, para aprimorar novamente as contramedidas utilizadas por nossas aeronaves. Em geral, acredito que a Índia claramente não ganhou a guerra de comunicação, não se destacando nessa área, ao contrário do Paquistão. Num primeiro momento, o Paquistão explorou ao máximo esse sucesso pontual de ter abatido um avião para tentar fazer desaparecer e fazer esquecer todos os fracassos que eles sofreram no passado. E, portanto, o Rafale é uma vítima colateral da vontade paquistanesa de tentar impor uma outra narrativa que não seja a das perdas que eles sofreram. E, ao contrário, a Índia venceu principalmente graças ao Rafale, que é a sua principal arma, e sua frota ainda se fortalecerá mais, com a chegada da versão navalizada, que equipará seus porta-aviões. E em breve, com um aprofundamento ainda maior da cooperação, com aquele famoso grande contrato que pode vir a acontecer. Mas, acima de tudo, a criação local de uma linha de montagem para o Rafale, já que na França a linha já está saturada e não há possibilidade de criar uma segunda. Isso permitiria atender às demandas de outros países, potenciais compradores do Rafale. E aí eu tenho sinais, perspectivas que são relativamente animadoras, e isso, veremos nos próximos meses, mas vocês vão ver, o Rafale, ao contrário do que os chineses e outros tentaram afirmar. É um avião que se destaca, que continua conquistando contratos e que ainda tem um belo futuro com evoluções. O padrão 5 nos drones de combate que vão acompanhá-lo, e ele vai ser relevante. Pelo menos até 2060 ou 2070, em combinação com o SICAF, a partir de 2045, porém é uma aeronave com um futuro promissor pela frente. E com certeza não serão os chineses com o JDS e o PL-15 que vão ofuscar ele. Espero que tenham gostado do vídeo. Até breve!